repete várias vezes esse conectivo. Aí depois nós temos a inversão. O que é uma inversão? Consiste na mudança da ordem natural dos termos na frase. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Tá? Aí é uma frase do hino nacional, tá? Do Osório Duque Estrada, para quem não sabe, quem escreveu o hino nacional, né? Fugiram da escola. Mas é esse senhor aí. Então, aí nós temos uma inversão, mudança da ordem natural dos termos da frase, tá? A frase seria assim: teus risonhos, lindos campos, têm mais flores do que a terra mais garrida, tá? É igual lá o ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? A frase correta é: as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado forte retumbante de um povo heróico. Nós cantamos o hino nacional na forma inversa: sujeito, predicado, objeto, tá? A gente troca aí essas ligações, tá bom? Os termos da frase aí. Então, vamos lá. A próxima. Silepse. Consiste na concordância não com o que vem expresso, mas com o que se subentende, com o que está implícito. A silepse pode ser silepse de gênero. Vossa Excelência está preocupado. Tá? Silepse de gênero. Vossa Excelência está preocupado. Por exemplo, Vossa Excelência eu costumo usar para presidente da República. Quem é o nosso presidente? O senhor Bolsonaro. Então, aí eu tenho que falar, Vossa Excelência está preocupado. Se fosse na época da Dilma, eu falaria, Vossa Excelência está preocupada, porque era uma mulher, tá? Então, aí ela vai concordar com o gênero da pessoa, masculino ou feminino. Silepse de número. Os Lusíadas glorificou nossa literatura, tá? Os Lusíadas é uma obra e não o povo. Eu não estou falando do povo lusitano, tá? Dos Lusíadas, que são os portugueses. Eu estou falando da obra Os Lusíadas. Então, aí eu vou deixar o verbo no singular, tá? Os Lusíadas glorificou nossa literatura. Silepse de pessoa. O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca, tá? Persistamos, os brasileiros persistamos. Bem interessante, tá? Anacoluto consiste em deixar um termo solto na frase. Normalmente isso ocorre porque se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. O homem chamar-lhe de mito não passa de anacoluto, né? O homem chamar-lhe mito não passa de anacoluto. Tá? O que é um mito? Tá? Pleonasmo consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. Você já falou aquilo, é igual andar para frente, né? Ou melhor, subir para cima, descer para baixo, anexar junto, tá? Viver vivendo, morrer morrendo, né? Então, isso aí é pleonasmo. Então, aí, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Se é mar, é salgado, né, gente? Eu nunca vi aí um mar que seja doce. Vocês conhecem? Eu não conheço, só se for lá em outro planeta, né? Mas no nosso planeta Terra, todo mar é salgado. Então, ele está cometendo um pleonasmo. Aí nós temos a anáfora, que consiste na repetição de uma mesma palavra no início de versos ou frases. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Tá? Continua aqui. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Eu acho lindo esse poema do Camões, tá? Espero que ano que vem estejam comigo para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre Camões. Então, aí você vê a palavrinha é,
né? Sempre ali no começo das frases, ó, o toda hora é o é. Começa toda a frase com a letra E. Então, aqui nós temos a figura de pensamento. Essas aqui são as mais importantes, porque são as que mais caem nas provas, nos concursos públicos, em vestibular, Enem, etc. Então, vamos lá. A primeira é a antítese. Antítese já está dizendo, é uma contrariedade a alguma coisa que eu já falei, tá? Então, vamos lá. Consiste na aproximação de termos contrários de palavras que se opõem pelo sentido. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. É uma frase aí, tirada aí da letra de uma das músicas do Cazuza. Tá? Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Como que a morte pode estar viva, gente? Então, aí nós temos uma antítese. Ironia. É a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso efeito crítico ou humorístico. A ironia ela é muitíssimo usada em programas como A Praça é Nossa, Zorra Total, você vê muito ironia, tá? Ou então, para quem gosta do Zé Simão, quem conhece lá, o repórter, o crítico José Simão, ele usa muito a ironia, tá? A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Excelente Dona Inácia. Nossa, gente. Mestra na arte de judiar de crianças. Como que uma pessoa que judia de crianças pode ser uma pessoa excelente? É uma diaba, né? Para não falar coisa pior. A próxima. Eufemismo. Consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, procura-se suavizar alguma afirmação desagradável. Seu Jurandir partiu desta para melhor. Em vez de eu falar que ele morreu, eu falo, ele partiu desta para melhor. Então, isso é um eufemismo, tá? Aí nós temos a hipérbole. Trata-se de exagerar. Quando eu falar assim, olha, eu já repeti isso mais de 1000 vezes e vocês não entendem. Eu estou usando uma hipérbole. Então, olha aí o exemplo. Estava morrendo de fome, em vez de estava com muita fome. Eu exagero, tá? Prosopopeia ou personificação. Consiste em atribuir a seres inanimados predicativos que são próprios de seres animados, ou seja, de seres humanos. Eu vou dar vida a uma coisa que não possui vida própria, tá? Devagar as janelas olham. Janela tem olho? Eu não sabia, né? Mas aí aqui na poesia do Carlos Drummond de Andrade, ele personificou as janelas, criando para elas características de seres humanos. Tá? Devagar as janelas olham. Aí na F, gradação ou clímax, é a apresentação de ideias em progressão ascendente, subindo, clímax, ou descendente, desce, anticlímax. Então vamos lá. O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a gula do milionário, tá? Ele vai subindo, né, a situação, olha lá, o primeiro milhão que a pessoa ganhou, né, excita, acirra, assanha a gula do milionário, tá? Apóstrofe consiste na interpelação enfática a alguém ou alguma coisa personificada. Ó Leonor, não caias, tá? É quando eu grito aí para alguém, tá? Eu dou ênfase, ó Leonor, né? Ó Deus, me ajude, ó terra, ó dia, ó azar. Lembra aquela hiena? Não sei se vocês lembram do desenho da hiena, que só reclamava, ó dia, ó céu, ó azar. Então, esse ó aí é uma apóstrofe, tá? Então, vamos lá. Figuras de palavras, também muito importante, tá? Metáfora é a que mais é usada. Consiste em empregar um termo com significado
diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. A metáfora implica, pois, de uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. Meu coração é um balde despejado, tá? Ele está comparando, é uma comparação sem colocar a palavra como, tá? Metonímia, como a metáfora consiste numa transposição de significado, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser usada como outro significado. Todavia, a transposição de significados não é mais feita com base em traços de semelhança, como na metáfora. A metonímia explora sempre alguma relação lógica entre os termos. Observe, Sócrates tomou as mortes. O efeito é a morte, a causa é o veneno, tá? Sócrates tomou as mortes, ou seja, Sócrates tomou veneno. Ele não falou que Sócrates tomou veneno, mas é como se ele estivesse falando, tá? Então, Sócrates tomou as mortes. É como se eu falasse assim, eu vou lá na cozinha, vou beber um copo d'água. Eu não bebi um copo, eu bebi o líquido que está dentro do copo, que é a água. Então, aí quando eu uso essa figura de linguagem, eu estou usando uma metonímia, tá? Catacrese ocorre quando, por falta de um termo específico para designar um conceito, torna-se outro por empréstimo, tá? Entretanto, devido ao uso contínuo, não mais se percebe que ele está sendo empregado em sentido figurado. É o caso do batata da perna, né, para panturrilha. A gente fala muitas vezes muito mais batata da perna do que panturrilha, né? Então, olha lá, o pé da mesa estava quebrado, né? Aí, no caso do pé da mesa, a gente nem tem mesmo uma palavra para designar isso na língua portuguesa, né? É pé da mesa mesmo, tá? Dente de alho, né? Cabeça de cebola. Então, a D, perífrase, consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. O rei do futebol, em vez de eu falar o Pelé, tá? Se eu falar aqui para você o rei do pop, você vai pensar em quem? No Michael Jackson, né? Rei do rock, Elvis Presley. O rei da televisão brasileira, o maior comunicador, Silvio Santos, tá? E assim por diante. Sinestesia. Trata-se de mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido, como era áspero o aroma daquela fruta exótica. Tá? Olha só, áspero o aroma. Como que você sabe que aquele aroma era áspero? Né? É bem sutil aí essa sinestesia. Você muda as sensações, tá? Você mistura tato com paladar, com olfato, com visão. Você mistura as sensações, tá? Então, por hoje é só. Na próxima aula eu vou passar aí a explicação de cada um dos exercícios, ok? Beijo a todos!